Good morning. It is Bom dia, é 16 de janeiro de 2021. Louvado seja o Senhor. As águias se reunindo. Amém. Antes de entrarmos na carta, eu gostaria de saudá-los no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor por nos dar um outro dia para servi-lo. Agora, quero saudar algumas novas pessoas que estão ouvindo de língua espanhola em territórios da África. Deus vos abençoe. Ouvi dizer que tem um grupo com cerca de 25 ou 30, oro para que cresça ainda mais, os quais estão se reunindo em suas casas, honrando a Deus, honrando ao profeta dele, o qual ele enviou para vocês ouvirem e manterem os olhos fixos no Senhor Jesus, falando através de um homem. Aleluia! Isto é honrável. Deus vos abençoe. Eu não te conheço, mas ouvi falar sobre você hoje por meio de um irmão local e agradeço-te por sintonizar-se aqui. Por gentileza, compartilhe o link que está abaixo. O link deste vídeo também estará disponível para vocês compartilharem junto aos demais links de vídeos. Há mais de 1.500 vídeos agora sobre o irmão Brana, sobre o irmão Joseph, sobre o tabernáculo Brana, nos mais diferentes assuntos. Sendo assim, Deus te abençoe e que você seja encorajado outra vez. Você pode não me conhecer e eu posso não te conhecer, nunca nos encontramos, porém nos encontraremos com Ele um dia desses na glória, louvado seja o Senhor. Aleluia! Agora, vamos a uma pequena citação, a qual eu gostaria que você ouvisse o irmão Brana falando sobre Zaqueu. Agora, nesta citação, há duas maneiras que se encontram. Aqui está o irmão Brana. E ele disse, Zaqueu viu que, sendo de pequena estatura como ele testemunhou, não poderia ver ao mestre. Sendo assim, ele correu para outra esquina, sabendo para que lado estava indo pela cidade, e ele subiu na árvore de sicômoro e ele disse, agora me sentarei onde estes dois galhos se encontram. Esse é um bom lugar para definir onde duas maneiras se encontram? Essas são as tuas ideias e a palavra de Deus, compreendem? Onde as tuas ideias e as dele se encontram? Este é um bom lugar para descansar por alguns minutos. Decida para qual caminho você irá a partir daí. Louvado seja o Senhor. Que citação maravilhosa. Agradecemos ao Senhor. Zaqueu estava entre duas decisões: a igreja dele ou a palavra manifestada para o dia dele. Hoje nós temos o mesmo, a igreja ou a palavra manifestada perante nós. Temos um profeta na terra que foi proclamado por um anjo do Senhor ao sétimo anjo mensageiro. Ele foi nomeado pelo próprio Deus. Foi ordenado pelo próprio Deus, o qual falou através do profeta. O irmão Brana disse que era o Senhor falando, meu filho, tu és um profeta de Deus. Amém. Ele disse, este era o meu desejo de qualquer forma. E depois ele disse que, se você observar no próximo parágrafo dessa citação, veremos o irmão Brana após ele dedicar o irmão Joseph enquanto ainda bebê. Ele disse, eu devo ter cuidado com o que digo, porque Deus fará acontecer. Aleluia. Isso é tão maravilhoso. Há tantas coisas maravilhosas. Se você tão somente abrir o teu coração para elas e deixar Deus falar contigo. Não deixe o homem confundir o teu cérebro e o teu coração ao tentar injetar outras coisas. Simplesmente aceite a palavra, espere e ore. Pois é isso que estou tentando mostrar a você, a fim de encorajá-lo a manter os teus olhos fixos na palavra. Ela é algo maravilhoso para se conhecer.
Agora, as águias se reunindo, uma carta vinda do Tabernáculo Brana e do irmão Joseph Brana. Queridos redimidos, este será o melhor inverno de nossas vidas. A cada novo dia, Ele nos dará uma revelação maior de quem Ele foi, de quem Ele é agora e de quem nos tornamos. Ele nos dirá o quanto nos ama e o quanto tem esperado a chegada deste inverno para poder nos revelar o seu plano completo de redenção nestes 7 selos. Será um dos dias mais gloriosos e importantes que o mundo já conheceu. Ouçam o que acontecerá neste inverno. Tudo o que Cristo fará no fim nos será revelado esta semana nos 7 selos, se Deus nos permitir. Compreendem? Muito bem, será revelado. E será revelado à medida que os selos se abrem e são divulgados a nós. Então, podemos ver o que este grande plano de redenção é e quando e como ele será feito. O irmão Joseph continua: nossa fé chegará a um nível ainda mais elevado à medida que ele explica o que a nossa redenção significa para nós. Ele nos dirá que possuímos um título de propriedade da vida eterna. O que significa que possuímos tudo o que Adão e Eva perderam. Teremos controle total e supremo como um Deus menor, porque somos seus filhos e filhas. Reinaremos como reis e sacerdotes sobre a terra por toda a eternidade com Ele. Quão abençoados seremos quando o seu anjo mensageiro nos contar como Deus o enviou às montanhas em uma manhã bem cedo e colocou a espada do rei, sua palavra, em suas mãos e ela se encaixou perfeitamente. Ele nos revelará o que aconteceu no céu quando o Cordeiro se aproximou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Como ele, então, o abriu, rompeu os selos e o enviou à terra para o seu 7º anjo mensageiro. E então, para ele revelá-lo a nós, a sua noiva. Seremos como João naquele dia, tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra. Toda criatura e tudo mais nos ouvirá dizer: Amém! Bênçãos e glória e sabedoria e poder e força e riquezas pertencem a Ele. Agora mesmo reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. É Cristo em nós, querendo e realizando a sua boa vontade. Agora estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ouvindo-o falar conosco por meio de seu grande anjo mensageiro. Há um período de tais bênçãos chegando neste inverno, uma época que o mundo nunca conheceu. É época da colheita e em breve cada um de nós poderá sentar-se sob a sua própria figueira e rir e se alegrar e viver para sempre em sua presença com plenitude de alegria. Deus está preparando o seu Monte Santo, o seu novo jardim do Éden para a noiva e os servos dele e dela, para os 1000 anos de lua de mel sobre a terra.
Como Adão e Eva estavam no jardim e não terminaram os 1000 anos, agora Jesus, nosso último Adão e sua Eva, nós, sua noiva, cumpriremos todo o plano de Deus. Venham estar na presença do Espírito Santo ao apertarmos o play, domingo às 14h, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos seu 7º anjo mensageiro trazer a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. 17 de março de 1963. Estaremos exclamando e regozijando e dizendo: Aleluia, irmão Joseph Branham. Agora as escrituras para lermos em preparação para ouvirmos a mensagem no domingo são Levíticos capítulo 25, versículo 47 ao 55, Jeremias 32, do versículo 1 ao 15, Zacarias capítulo 3, versículos 8 e 9, Zacarias capítulo 4, versículo 10. Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 ao 18. Apocalipse, capítulo 5, o capítulo inteiro. Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Agradeço ao Senhor novamente por Ele nos prover um profeta para nos guiar e nos conduzir, assim como foi nos dias de Josué, em que ele liderou o povo de Israel. Eu quero estar identificado com a escritura de Josué, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Houve outro grupo em Josué, capítulo 3. Quando Deus disse a Josué: Eis que neste dia eu magnificarei o teu nome perante todo o povo, e tu saberás que o mesmo Deus que esteve com Moisés está contigo. Eu não quero pertencer ao segundo grupo, quero pertencer ao primeiro grupo, porque aquele primeiro grupo era espiritual. Eles podiam ver Deus falando através de seu profeta Josué, o poderoso guerreiro. E reconheceram o Espírito de Deus nele. Eles reconheceram que Deus estava com ele. Não foi necessário Deus mostrar grandes sinais e maravilhas como o grupo do capítulo 3. Porém, lembre-se, o grupo 1 também viu os sinais. Viu a abertura do Rio Jordão e que, nas muitas batalhas, ele não perdia nenhum homem. Portanto, lembre-se que Deus está conosco hoje, não porque eu disse assim, mas porque estou repetindo o que as fitas dizem. E nessas fitas, o irmão Branham nos disse o que ele esperava. E é tão maravilhoso vermos que Deus tem cumprido a sua palavra em nossos dias. Deus te abençoe e até a próxima vez. Shalom.